Bom dia, alunos! Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre eletropneumática. E antes da gente desenvolver nosso primeiro exemplo, vamos primeiramente determinar a sequência e os métodos de alguns exemplos, ok? Para que a gente consiga realmente entender como é que funciona esse processo, como é que a gente utiliza essa metodologia, para que fique uma coisa sem sombra de dúvida, para realmente a gente aprender como desenvolver. Então, pessoal, continuando, temos aqui na tela agora algumas sequências, onde eu tenho aqui duas sequências diretas e 4 indiretas. Para a gente determinar a sequência, que tipo de sequência é e o método, precisamos fazer a seguinte operação. Primeiramente, a gente tem que observar a sequência, certo? A quantidade de atuadores e a quantidade de passos. Então, observando a primeira sequência, eu tenho dois atuadores A e B, e a quantidade de passos seria 4 passos. Então, eu faço essa divisão de passos, deixando 2 passos para a esquerda e 2 passos para a direita, independente se ele está avançando ou recuando. O que eu preciso observar? Depois de ter feito essa divisão, eu preciso observar se a representação dos caracteres que representam o atuador, se ele é igual em ambos os lados da divisão. Então, eu tenho aqui, do lado esquerdo, AB, do lado direito, também AB. Então, isso aqui, pessoal, como eles são iguais, então ele representa uma sequência direta. E nesse caso, se pode utilizar, ou é mais interessante utilizar, o método intuitivo, devido à baixa complexidade da sequência e podemos trabalhar com a quantidade mínima de componentes. Um pouco mais aqui embaixo nós vemos outra sequência, com 4 atuadores. Então, se eu tenho 4 atuadores, A, B, C e D, eu vou ter aqui uma quantidade de passos que vai ser igual a 8. Então, eu faço o mesmo processo, eu divido na metade e verifico do lado esquerdo e do lado direito a representação dessa sequência. Então, veja, do lado esquerdo eu vou ter A, B, C, D e do lado direito A, B, C, D. Ou seja, são iguais, então eu posso também utilizar o método intuitivo. Por quê? Porque a resolução dessa sequência ela não vai trazer nenhuma complexidade, vai ser fácil de resolver esse problema. Vindo um pouco mais embaixo, eu vou ter aqui agora uma sequência que é indireta. Por que indireta? Verificando aqui e fazendo a divisão dos passos, perceba que eu tenho aqui também 4 cilindros, né? Então, esses caras aqui, eles vão ser divididos também aqui na metade, nos passos. E perceba que agora eu tenho aqui ABCB e tenho DCAD. Ou seja, quando eu verifico que essa representação aqui ela é diferente, então automaticamente ela faz referência a uma sequência indireta. Então a sua complexidade de resolução aumenta um pouco mais. E aí você fala, você pode utilizar o método intuitivo para resolver essa sequência? Pode, vai dar um trabalho, vai ter muita sobreposição de sinal, vai ter muito conflito, você vai ter que usar fim de curso com gatilho, mas dá para resolver. Lembrando que vai ser um pouco complexo. Para isso já existe um método correto. Então, como é que a gente vai proceder para poder encontrar o método correto? Se a gente for perceber aqui, pessoal, verificamos na divisão, tanto aqui quanto na sequência, que não há nenhum dos atuadores que eles se repetem na sequência. Ou seja, eu tenho A, B, C, B, não é igual aqui, D, C, A e D. Ou seja, eles não se repetem, eles não têm a repetição do movimento simultâneo. Então, o que eu faço? Então, sendo assim, eu divido todos os caracteres, todos os passos, em passos individuais. Ou seja, para resolver essa sequência, eu preciso usar
uma quantidade de relés ou de contactora de acordo com a quantidade de passos. Ou seja, nesse caso eu tenho que utilizar 8 relés ou 8 contactoras. E para essa sequência, o método utilizado para resolver seria o método passo a passo. Tenho aqui outra sequência, onde eu vou fazer a mesma divisão, usando a mesma metodologia, e eu faço a divisão dos passos e eu percebo que do lado esquerdo eu tenho a AB e do outro lado, do lado direito, eu tenho BCC. Ou seja, se são diferentes, então isso aqui faz referência a uma sequência indireta. Também é interessante utilizar um método apropriado. Então, perceba aqui agora, eu vou verificar aqui na minha sequência se há algum caractere repetido. Ou seja, no método, dependendo do método, esse atuador ele não pode fazer parte do mesmo setor. Por quê? Porque é ilógico você trabalhar um acionamento onde o cilindro ou o atuador ele vai fazer um movimento de recuo e de avanço ao mesmo tempo. Então, qual seria a metodologia? Fazer a separação desses caracteres. Ou seja, eu tenho aqui o cilindro A avançando e recuando, então eu divido. Venho aqui novamente e vejo que o avanço do cilindro B está igual com o cilindro C, o recuo do cilindro B. Então, também faço aqui essa separação. Novamente, eu venho aqui e percebo que o cilindro C está avançando e aqui ele está recuando. Então, também faço essa divisão. Então, aqui eu tenho agora 4 setores, onde aqui eu vou ter que utilizar uma quantidade um pouco mais inferior de relés ou de contactoras. O método a ser utilizado vai ser o método cascata. E no método cascata diz que a quantidade de relés ou de contactoras é a quantidade de setores menos 1. Ou seja, eu tenho aqui 4 setores, então eu preciso utilizar 3 relés ou 3 contactoras. Vou verificar aqui uma outra sequência e eu tenho aqui essa sequência e vou também fazer a divisão dos passos. Então eu tenho 3 atuadores e vou fazer a divisão aqui dos passos. E verifique que aqui eu também vou ter uma diferença. Ó. Eu tenho A, B, C e aqui eu tenho C, A, B. Nesse caso, vai também fazer referência a uma sequência indireta, porque são diferentes. Fazendo a mesma metodologia de verificar se há caracteres repetidos, sequenciais. Nesse caso, verificando a sequência, eu percebo que o avanço do cilindro C está junto com o recuo do cilindro C. Então, nesse caso, eu preciso separá-los. Fazendo essa separação, então eu vou ter aqui agora 2 setores. E o método a ser utilizado, o método cascata. E o método cascata diz que a quantidade de relés ou de contactoras é igual à quantidade de setores menos 1. Então, se eu tenho 2 setores, eu vou precisar de apenas um relé ou uma contactora para resolver essa sequência. Na próxima, nós temos aqui também a divisão dos passos. Então, perceba que eu tenho aqui ABB, CCA. Ou seja, novamente eu tenho aqui a representação diferente para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, isso também vai representar uma sequência indireta. Sendo uma sequência indireta, eu vou agora verificar se alguns caracteres da sequência se repetem. E perceba que eu tenho aqui, A avança e B recua, está repetido, está junto. C avança e C recua, também está junto. Então, eu preciso fazer essa separação. Fazendo essa separação, eu percebo então que o método a ser utilizado é o método cascata. E no método cascata diz, novamente, repetindo, a quantidade de relés ou contatoras será a quantidade de setores menos 1. Então, se eu tenho aqui 3 setores, a quantidade de relés ou contactora vai ser igual a 2. E aí eu utilizo o método cascata.
ok? Então, precisamos entender que antes de automatizar qualquer máquina ou qualquer equipamento que tenha acionamento pneumático ou hidráulico, precisamos, primeiramente, identificar o funcionamento da máquina, depois escrever, determinar a sequência de atuação, fazer a divisão dos passos, verificar qual o método a ser utilizado e aplicar esse método na resolução do problema. Espero que essa aula ela tenha sido fácil de ser compreendida. No exemplo a seguir, eu vou utilizar um exemplo prático e vamos utilizar o passo a passo, como eu falei agora, para ficar claro como a gente deve proceder para automatizar um dispositivo ou uma máquina com acionamento eletropneumático. Ok?